Renato Gaúcho recebe a melhor resposta no Vasco. Cuiabano sendo avaliado antes da viagem para Curitiba. Quero falar também sobre o Romário, que soltou o verbo e elogiou o Ryan. Vou trazer no detalhe Fernando Diniz, ex-técnico do Vasco, sendo o favorito para assumir o Botafogo. Podemos ter um confronto entre Vasco e Botafogo, já com o ex-treinador em campo. Vou trazer o detalhe da informação para você a partir de agora. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Inclusive, hoje haverá o embarque cruzmaltino para Curitiba. O Vasco realiza no CT Moacir Barbosa o último treinamento em preparação para o jogo, embarca na parte da tarde e já se concentra para o jogo de amanhã, às 8h30 da noite, horário de Brasília. O Vasco, nesse momento, tem uma avaliação a ser feita em virtude do lateral esquerdo cuiabano, que virou uma dúvida de última hora. No treino da segunda-feira, Cuiabano sentiu e acabou saindo ali do treino, virou uma preocupação. Foi realizado alguns exames em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro, segundo informações dos nossos amigos Léo, do canal Na Torcida Vascaínos, e a informação de última hora é que Cuiabano será avaliado para estar apto ou não na viagem. Por isso que é muito importante, eu já trago aqui como informação, por mais que nós estamos aqui hoje cobrindo o jogo da seleção brasileira no amistoso contra a Croácia no Camp World aqui em Orlando, mas os nossos amigos, a nossa equipe, né, um se ajudando, o outro nesse momento a gente tem essa parceria, tanto meu amigo Amadeu do canal Amadeu Vasco, Digão também do canal Podcast Cruzmaltino, estarão no aeroporto acompanhando o embarque do Vasco para Curitiba. Então todas as informações a gente vai trazer para vocês no vídeo logo mais, também um vídeo específico do embarque cruzmaltino para Curitiba. Então fique ligado, tomara que tenhamos essa boa notícia, Cuiabano sendo avaliado, estando pronto ali para a lista dos relacionados. Deixa eu trazer no detalhe essa informação, só resumindo aqui: o atleta sentiu um incômodo na coxa, foi poupado dos últimos treinamentos, realizou exames na clínica na Zona Sul do Rio. Cuiabano será avaliado para ver se haver condições de viajar com a delegação, para a gente finalizar aqui a nossa informação. O Vasco conta com mais uma ausência. Andrés Gomes, jogador com participação em todos os jogos. Nosso Andrezinho Colômbia, ele é fominha e ele participou dos 25 jogos do Vasco na temporada. Tomou o cartão amarelo contra a equipe do Grêmio em São Januário. O mesmo estava à disposição da seleção colombiana nos amistosos e aí acaba, portanto, ficando de fora da partida com o terceiro cartão amarelo. Então, basicamente esse é o desfalque confirmado. Daqui a pouco a gente vai ter a confirmação, sim ou não, sobre Cuiabano. E aí, o técnico Renato Gaúcho, durante a semana nos treinamentos no CT Moacir Barbosa, na partida contra a equipe do Olaria, né, no jogo treino que o Vasco venceu por 2-1, com gols de Marino Inestrosa e também gol do Spinelli, o Vasco fez ali muitos testes, principalmente o Renato Gaúcho. Inclusive, trazendo aqui, eu pergunto a você, torcedor, qual trio de ataque dentro dessas opções que é o ideal para o Vasco enfrentar o Curitiba? Vamos colocar aqui essa enquete, quero interagir com você, vamos lá.
Marino, Nuno ou DVD. DVD ele pode ser utilizado pela esquerda, Marino mais pela direita, ou o trio Adson, Nuno e David. Outra opção, Nuno, David e Brenner. Foi todas essas opções testado pelo técnico Renato Gaúcho durante esses dias de treinamento. O Marino ganhou muito a confiança. O Marino, a informação que nós temos, o Marino Inestrosa, camisa 18 do Vasco, vem ganhando muito a moral e a confiança, principalmente, né? A gente pode considerar que o Vasco tem um bom elenco. O elenco, como o Renato já disse, é reduzido por conta de um calendário muito extenso, mas é um elenco muito bom e o Renato vem conseguindo dar uma evolução para esse time. Quer ver? O Renato, ele até fala durante a semana e recebe uma resposta muito positiva. Podemos dizer a melhor resposta que um treinador pode ouvir de um jogador. Segundo o Renato, ele diz: quando cheguei no Vasco, me falaram que ele, Marino, não estava bem fisicamente. Brinquei com ele durante a semana. Quando eu cheguei, você me falou que não estava bem, perdão. Agora, de 1 a 10, como é que você está? E o Marino respondeu 11. De 1 a 10, ele disse 11. Então, a melhor resposta, né, que o Renato pode receber de um treinador, aliás, de um jogador que nesse momento está apto para entrar na partida contra o Coritiba. Então seria interessante, Marino, esse trio, coloque aqui nos comentários, Marino, Nuno e DVD. Ele pode colocar também Marino, DVD e Spinelli mais centralizado. São muitas opções. O técnico Renato Gaúcho fez muitos testes durante esse período de data FIFA e teve tempo para isso. Logo mais, no próximo vídeo, vamos trazer a provável escalação do Vasco, a lista dos relacionados e também o embarque Cruz Maltino. Fique ligado aqui para você não perder nada aqui no nosso canal BTB Esportes, beleza? Bom, deixa eu falar desse assunto aqui agora, porque o Romário, ele foi questionado no evento no Rio de Janeiro pelo jornalista da Cazé TV, o JV, sobre Ryan, até em comparação dele ser o novo Romário, o novo Baixinho. E o Baixinho teceu elogios ao Ryan. A exemplo, falando, eu acredito muito nele e ele tem um potencial muito grande. A gente tem observado os treinamentos aqui do Ryan, no Windward, complexo da ESPN aqui em Orlando, e ontem no Camping World, onde a seleção brasileira treinou. O Ryan mostra muita personalidade, muita evolução, crescimento. Ele tem todas as características sim para ser convocado, para se consolidar na seleção brasileira do Bournemouth. O Ryan, que deu até algumas entrevistas exclusivas durante esses dias, falou sobre isso, essa evolução, esse crescimento, os sonhos. E ele tem todas as características que chamam a atenção do Ancelotti, porque o Ancelotti, quando ele convoca um jogador, ele não vê só a parte técnica, a parte física, mas ele sobretudo analisa também o caráter do jogador, né? A postura. E o Ryan tem muita personalidade. O Ryan é um cara que não sente o peso. Então a gente tem observado isso aqui, tem sido muito interessante, muito bacana mesmo de ver, e tomara que o Ryan receba uma oportunidade hoje como titular, principalmente porque o Ancelotti, ele indicou que vai utilizar o João Pedro como um centroavante móvel, mas Ryan ou Hendrick devem receber minutagem na partida de hoje. Galera, para a gente fechar aqui o nosso giro de notícias, existe uma tendência que o Fernando Diniz, ex-técnico do Vasco, possa inclusive comandar o Botafogo. Se tudo der certo, teremos um Fernando Diniz à beira do gramado, porque a informação, segundo o portal fogão.net, o Fernando Diniz, ex-técnico do Vasco, é um dos nomes favoritos de Alessandro Brito, diretor de gestões esportivas do Botafogo, para assumir o comando técnico do time. Brito é um entusiasma do treinador e é a favor de que ele seja um dos entrevistados por John Textor, que dará a palavra final. Então, normalmente na SAF do Botafogo funciona assim mesmo, né? Os treinadores passam por uma entrevista ali diretamente com o John Textor. O Alessandro Brito, que é o diretor de gestão esportiva,
nesse momento tem o Fernando Diniz como nome principal. Um dos nomes também cogitado é Franklin Carvalho, o auxiliar de Arthur Jorge. E outro que tem admiração do Textor. E outro nome mais cotado é Martim Palermo, ex-técnico do Fortaleza. Eu digo isso, eu trago essa informação porque o Diniz é o ex-técnico do Vasco e o Vasco enfrenta no próximo final de semana a equipe do Botafogo em São Januário. Diga-se de passagem, ingressos esgotados. O Caldeirão vai ferver e com certeza estaremos juntos, até porque já estamos com saudades da colina histórica e de um jogo do Vasco. Ainda bem que o Vasco já joga amanhã e nós estaremos trazendo toda a cobertura para você, torcedor cruzmaltino. Conto com a moral, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para o máximo de torcedores. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas.